E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal e ao nosso novo conteúdo. E dessa vez eu quero falar para você sobre um pouco da teologia. Você sabe o que é teologia? Você tem noção disso? O que significa a teologia? Não somente na tese, né? Ou somente na palavra no seu sentido natural, mas a profundidade. Qual é a profundidade do conhecimento do termo teologia? É isso que eu quero explicar um pouquinho no post, e esse vídeo é só algo introdutório. Então roda a vinheta e daqui a pouco a gente vai entrar no assunto propriamente dito. Eu já estou aqui com um documento aberto, um documento que a gente vai utilizar também lá no nosso site, né, no blog. O blog é O Poder da Bíblia. E aqui a gente vai discorrer um pouco sobre o que é, né, de fato, a teologia em si. Então, o título já diz o que é a teologia, ou melhor, o que a teologia diz a respeito de Deus, ou seja, o que a teologia fala a respeito do Senhor Deus, né, e da revelação que ele nos trouxe por meio da Bíblia Sagrada. Então, eu vou só ler algo introdutório e falar um pouquinho sobre isso. E você, claro, poderá fazer a leitura do restante do conteúdo lá no site, no nosso blog, tá? O Poder da Bíblia. Então, vamos lá. O que você sabe sobre a teologia ou o que ela diz a respeito de Deus? Você já tem a resposta? Bom, você sabe por que chamamos de teologia? Entender o termo em si mesmo é importante, mas compreender a profundidade é ainda melhor, e tão importante quanto os dois está a consciência do conhecimento de Deus e a sua revelação ao homem. Ou seja, pessoal, conhecer a teologia, o termo teologia em si é uma coisa, e você conhecer o significado do que a teologia, né, do que a teologia traz é uma coisa. E separando esses termos, tão importante quanto isso é você compreender a profundidade, né, do conhecimento que esse termo traz. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que a teologia em si, né, na sua forma simples, o termo teologia nada mais é do que o estudo sobre Deus, né? Então vem da palavra tel, né? E logia, então tel de Deus e logia de estudo, ou seja, é o estudo de Deus. Ou seja, é um ramo do conhecimento, né? Um ramo da ciência do conhecimento, ou seja, é uma ciência, né, que vem trazer à tona qual é a personalidade de Deus. É o que de fato essa teologia, né? Esse termo que traz em si só, o termo que a gente conhece como estudo sobre Deus, mas o que esse ramo do conhecimento estuda, né? O que ele abarca, né? Então, o termo em si, teologia, a palavra em si, é estudo de Deus. Mas o que ele estuda de maneira aprofundada? A teologia nada mais é que um ramo do conhecimento que se ocupa em conhecer os atributos de Deus e a pessoa de Deus, né, do Senhor Jesus Cristo, e tudo o que Deus tem revelado para nós por meio dos seus atributos comunicáveis, certo? E toda a história por meio da Bíblia, tanto no Antigo Testamento, né, na Antiga Aliança, quanto no Novo Testamento ou a Nova Aliança, certo? Mas existe algo muito maior que isso, que é a profundidade. Você conhecer de fato, né, com intimidade, todo o sentido que traz o conhecimento de Deus, né? Porque tem muita gente que fala que conhece Deus. Eu conheço Deus, né? Eu tenho Deus do meu coração, mas conhece de uma forma superficial. E conhecer com profundidade significa também se aprofundar nos seus atributos comunicáveis, né, dentro da Bíblia, por meio da revelação que Deus deixou de si próprio ao homem, a todos nós. E é isso que eu quero explicar com um pouquinho mais de detalhes, né, até chegarmos no termo em si. Porque falar simplesmente que teologia, na sua forma mais básica, é o estudo de Deus, isso fica bem óbvio, mas qual é a profundidade desse termo, né? Nós procuramos entender quais são as características de Deus, a forma como ele agia no Novo Testamento, no Velho Testamento e também no Novo Testamento, quais são os propósitos de Deus que vieram se cumprindo ao longo dos anos, né? A forma como
ele se comporta. É a mesma coisa que nós conhecemos outra pessoa. Nós podemos conhecer essa pessoa de maneira superficial e também de maneira aprofundada. E qual seria isso? Nós procurarmos conhecer um pouquinho mais, né, essa pessoa na íntegra, né? Quais são os seus trejeitos, a maneira como ela fala, como ela pensa, como ela raciocina, as suas atitudes e de acordo com as circunstâncias. Então, isso é uma maneira mais aprofundada e é isso que eu quero deixar para vocês aí no blog O Poder da Bíblia. E eu vou procurar semanalmente deixar, né, um estudo ou algo relacionado à Bíblia para manter essa regularidade, para que nós possamos compartilhar, que a minha intenção é compartilhar com vocês o conhecimento, né, da teologia e também a minha linha de raciocínio e interpretação em relação à Bíblia, tá certo, pessoal? Mas de uma forma principal, né, num conceito principal muito macro e amplo, a minha intenção é justamente propagar a palavra de Deus, disseminar a palavra do Senhor Jesus Cristo por meio da tecnologia. Hoje em dia nós temos que aproveitar todos os meios possíveis de comunicação para levar o evangelho. E hoje, por meio da tecnologia, ela é muito mais rápida, porque o que acontece em qualquer país ou acontece aqui, basta você divulgar, né, e você lança nas redes sociais e na internet por meio de vídeos, como plataformas como o YouTube, o Rumble, entre outros, ele tão logo será, né, visto por praticamente o mundo todo. E antigamente, quando havia missões, quando Paulo fazia missões, quando outros apóstolos faziam missões, era muito mais difícil você, né, os meios de acesso ao Oriente Médio, né, ao Ocidente, e você ter que pegar por meio de embarcações ou você a pé, era muito mais difícil, era um trabalho muito mais, não só oneroso, mas moroso, né, dificultoso. E hoje a gente senta na frente de um computador, né, e fala algumas palavras em algum vídeo, e você coloca na internet e ele, em segundos, ele está sendo visto por milhares, centenas e dezenas de pessoas no mundo inteiro. Então, aproveitarmos também esse meio de comunicação é muito interessante, né? Nós temos que aproveitar essas oportunidades para que o Evangelho de Cristo chegue a mais pessoas. Tá certo, pessoal? Então fica aí o meu convite para que você acesse o nosso blog, conheça o nosso canal Teolic, tá? E compartilhe, nos ajude para que este canal ele cresça junto com todos nós e nós possamos compartilharmos de experiências e também de conhecimento, tá certo? Fica com Deus, um grande abraço, Deus abençoe você e a sua vida e até a próxima, se Deus assim permitir. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.